Dando continuidade à nossa aula, então, agora nós veremos sobre as atribuições do secretário escolar. Nós já tínhamos verificado sobre isso, né, nos nossos primeiros encontros, mas vamos reforçar e passar uma a uma sobre as atividades do secretário escolar. E a mais importante, ou não a mais importante, mas a que dá início à discussão das atividades do secretário escolar, é a questão da sua responsabilidade pela secretaria da escola. Quando se fala de secretário escolar, fala-se de responsabilidade direta pelas atividades que são desenvolvidas na secretaria. E o que envolve essa responsabilidade? Mais importante que todo o processo de trabalho realizado na secretaria da escola é a organização e a preservação de toda a documentação da unidade escolar. É importante que esse secretário tenha consciência que toda a documentação dos alunos daquela escola deve ser preservada, porque existe uma temporalidade que esse documento tem que ser arquivado na escola. Todos os documentos, né, têm um período que devem ficar arquivados na escola, mas o documento do aluno, ele fica por muito tempo, no mínimo 100 anos, tem que ficar arquivado na unidade de ensino. E aí é responsabilidade do secretário escolar que essa documentação esteja correta, de fácil acesso, para que todas as pessoas que atuem na secretaria escolar e na escola também, em qualquer tempo, possa ter acesso a essas informações. Nesse sentido, quando fala que ele é responsável pela documentação da escola e por várias atividades que nós passaremos, existem algumas características que são muito importantes para o desempenho da função do secretário escolar. E entre elas, eu citei algumas aqui que não tem como fugir. O secretário escolar, os profissionais de uma secretaria de escola precisam ser organizados. Se eles não forem organizados, o trabalho não flui de forma correta, porque o tempo todo na secretaria de uma escola lidamos com muitos papéis. Mesmo que hoje todos os sistemas estejam informatizados, a maioria, né, dos sistemas estejam informatizados, mas são muitos papéis. O aluno chegou lá, você fez a matrícula dele no sistema, quando você imprime aquela matrícula para assinar, é um papel. Aí você pede as documentações necessárias para fazer a matrícula, são mais papéis. Então você tem que ser extremamente organizado. Saber onde estão as matrículas que foram feitas hoje, as que foram feitas anteriormente, que precisam de ser arquivadas, os históricos que você recebeu precisam de ser guardados. Isso se chama organização. Separar os documentos por relevância, por ordem de definição. Isso é muito importante, a organização do secretário escolar. A pontualidade. A pontualidade, nesse sentido, envolve aquela pessoa que cumpre seus protocolos. Você deve ser pontual em atender às exigências do seu sistema de ensino. Por exemplo, você tem um protocolo, uma data a ser cumprida. Você sabe que você tem 30 dias de prazo para entregar um histórico escolar. Se você for pontual, você consegue entregar no prazo correto, dentro dos 30 dias. E se você não for organizado e nem pontual, você poderá ter um problema, né, com a família, com os pais dessa criança ou desse aluno. Então, a pontualidade é muito importante, que você cumpra os prazos estabelecidos. A honestidade. Acaba sendo até estranho, né, se eu falar que um profissional tem que ser honesto. Todos os profissionais devem ser honestos. Mas a honestidade, quando a gente aborda ela no sentido de atuação do secretário escolar, vai de encontro à sua responsabilidade de assinar os documentos. Ele tem que assinar documentos que são oficiais e que valem para uma vida toda desse aluno. Documentos do ensino fundamental, do ensino médio, quando ele for para a escola superior, ele vai levar esses documentos. E se você for uma pessoa que carrega um pouquinho de desonestidade, você pode aceitar algum suborno para falsificar um documento. E acontece.
Não pense vocês que não acontece, porque tem muitas pessoas que acham que conseguem as coisas dando um jeitinho, né? Principalmente o Brasil, dando um jeitinho brasileiro. E às vezes até oferece para você, não dá para você colocar que eu fui aprovado nesse ano, porque eu preciso de entrar numa empresa e eu preciso desse documento. Isso pode acontecer. Então, a honestidade é muito importante. É claro que você, como secretário escolar, sempre que for assinar, né, os documentos que estão para você assinar, você vai conferir, né? Vai conferir a veracidade. É bom a gente lembrar, né, turma, que a comunicação hoje ela faz diferença em qualquer local que a gente trabalhe, né? A pessoa hoje que não se comunica, principalmente nesse mundo digital que estamos vivendo agora, né, está ficando para trás. É preciso comunicação, principalmente a comunicação assertiva, né, aquela que seja positiva, que traga coisas interessantes para o ouvinte, né, para aquela pessoa com que você comunica. E na escola não é diferente, né? Na escola, às vezes, nós passamos por conflitos, momentos que as emoções alteram muito e é preciso que você tenha tranquilidade para lidar com esses processos, saber falar com o seu colega de trabalho, ou com o seu diretor, ou com o supervisor da escola, ou até com os pais de aluno, né? É importante que a gente tenha essa tranquilidade. Isso envolve ser uma pessoa de boa comunicação. É claro que não significa que a pessoa que é introvertida, mais tímida, não possa estar atuando na secretaria de uma escola, né? Mas é preciso saber comunicar. O próximo ponto é a questão de saber redigir. Por que isso é importante no decorrer do trabalho do secretário escolar ou do profissional da secretaria ou assistente de secretaria? Ocorre muitas vezes a necessidade de redigirmos atas de reuniões, atas de conselho escolar, elaborar documentos que vão ser emitidos para outros órgãos, ou até para dentro do órgão que você trabalha, ou para um departamento, né, do sistema de ensino. E aí você precisa saber redigir, conhecer o básico de uma redação oficial, e eu espero que a gente consiga nesse curso, eu espero passar um pouquinho pela redação oficial com vocês, para que vocês conheçam sobre a emissão de documentos, como os critérios básicos para fazer um ofício, mas é necessário que conheçamos sim um pouco de redação oficial. E saber redigir não é assim uma pessoa experta em redação, é claro que isso é mais complicado, né? Mas é importante que você saiba pelo menos os pronomes mais básicos de tratamento pessoal, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, onde que cabe um ou outro, né? Digníssimo, excelentíssimo, aqueles pronomes mais básicos. Eu vou tentar passar com vocês um pouquinho sobre redação oficial, não faz parte do curso, mas eu vou tentar dar essa palhinha para que vocês conheçam um pouquinho de redação oficial, tá bom? E saber redigir, então, é muito importante, né? Atentar-se para o português, para não escrever errado. E a gente sabe que com o passar do tempo, a gente começa coisas... quem não escreve muito vai escrever uma palavra, não lembra se é com S, com C, com Z. Na dúvida, gente, principalmente por ser uma pessoa que atua numa unidade de ensino, tendo essa dúvida de como escreve uma coisa ou outra, consulte o dicionário, né? Consulte o dicionário, tenha certeza do que você está escrevendo, tá bom? Isso é uma dica excelentíssima para todas as pessoas, não é só para o pessoal da secretaria, né? É muito triste quando a gente vê um professor, um profissional da educação, um supervisor, um diretor, publicando alguma coisa que tenha erro de português, né? Hoje na educação isso é muito criticado, porque a gente tem todo um sistema aí, né? Tem o Google que responde tudo pra gente, né? Você quer saber o significado de uma coisa ou outra, basta consultar, né? E ler, né, o que está consultando, para ver se é uma fonte de pesquisa válida, né? Importante saber se a fonte de pesquisa é uma fonte fidedigna, né? Uma fonte que tem informações
verdadeiras, tá bom? E o último tópico aqui, que envolve o bom desempenho do secretário escolar, né, além da sua formação adequada, é estar aberto às aprendizagens. Na escola acontece muito de termos novas normativas, circulares, processos que vão sendo alterados para atender uma necessidade específica. A educação, ela é assim, grandiosa, né? Hoje você trabalha com uma forma de avaliação, pode ser que daqui a um tempo a forma de avaliação seja diferente. Um grande exemplo dessa questão de abertura das aprendizagens, eu vou dar um exemplo prático, recente, né? Nós na escola hoje, quem atua na escola hoje, até quem não atua na escola, teve que estar aberto às aprendizagens obrigatoriamente, não teve jeito, né? A maioria das pessoas estão trabalhando home office. Pode ser novidade para alguém. Nas escolas hoje, nós estamos elaborando materiais para alunos e a comunicação é totalmente informatizada. Estamos treinando para colocar conteúdos numa plataforma, o professor está treinando para criar uma sala de aula no Google Meet e assim por vai. Então, se você não tiver aberto às aprendizagens, como que você vai lidar com todo esse processo? Nós, por exemplo, que somos a parte administrativa da escola, tudo que nós estamos fazendo em termos de trabalho de secretaria escolar, trabalho de gestão de recursos humanos, trabalho de oficial administrativo, está sendo online. Hoje eu pego um atestado de um professor que afastou por algum motivo, eu tenho que escanear esse documento, eu tenho que mandar via e-mail. Então é tudo assim, eu não preciso ter o contato com o professor, ele me encaminha isso de forma digitalizada, eu encaminho o setor responsável de forma digitalizada, e tem sido assim em todos os setores, né? E eu acho que em todas as instâncias, né, do nosso mundão hoje, a questão da abertura a novas aprendizagens tem sido constante. E esse é um exemplo atual, mas tem outras questões também, né? Por exemplo, esse ano, uma coisa interessante que vale vocês prestarem atenção, né? Vocês vão entrar na escola num processo de mudança gritante, né? Quem tá hoje na escola, quem estava até então, trabalhava com o sistema de ensino de um jeito, né? E agora, esse ano, por exemplo, como que nós vamos avaliar os alunos, né? Como que vai ser registrado as atividades que os alunos fizeram, as notas que eram registradas no sistema de ensino, né? Como que vai ser feito isso agora? Então, nós não sabemos. Com certeza é novidade, né? As equipes que estão estudando todo esse processo educacional vai definir uma forma de registro. As atividades, por exemplo, dos profissionais da escola está sendo registrada por meio de um anexo. Você preenche um anexo digitalizado, preenche e vai falando como que foram as suas atividades no decorrer desse processo. O professor, por exemplo, da semana de X a Y, eu desenvolvi atividades do programa educacional X. E assim vai. Diferente quando a gente chega lá na escola, né, bate o ponto, passa o ponto, ou registra no livro de ponto, e a sua atividade e seu dia está pago. Agora é diferente, né? Você tem que preencher um anexo, preencher todas as suas informações. Bom, resumindo, estar aberto às aprendizagens é importante para nós, profissionais da educação. E aí vamos para as atribuições, né, que pode ser que você ache repetitivo, mas é importante que você atente-se para os detalhes de cada descrição aqui exposta. O profissional da secretaria escolar, em especial o secretário escolar, ele vai coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da secretaria. Então, é uma responsabilidade do secretário escolar coordenar e executar. Na equipe da escola vai ser dividido, vai ter aqueles que somente vão executar, né, que somente vão executar as atividades decorrentes do trabalho da secretaria, mas vai ter aquele profissional que vai coordenar os trabalhos. É necessário, não tem como fugir disso.
numa secretaria de escola, é necessário que exista aquele profissional que coordene os trabalhos. Se você estiver atuando numa escola de educação infantil, costuma ser 1, 2 funcionários no máximo, isso dependendo do tamanho da escola, né, na secretaria, é você que vai definir o seu trabalho, mas de toda forma você vai coordenar esse trabalho. Mesmo que você execute esse trabalho, você tem que coordenar também. Organizar e manter em dia o protocolo, o arquivo escolar e todos os registros de alunos, faltou um S ali no registros, né? E todos os registros de alunos, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e regularidade da vida escolar do aluno e autenticidade dos documentos escolares. Resumindo isso, manter em dia o protocolo dentro da escola, dentro das unidades de ensino, nós temos constantes protocolos a serem cumpridos. O que é o protocolo? É uma coisa que a gente vai cumprir de uma determinada forma. Então, por exemplo, eu tenho um prazo de entrega da apuração de ponto dos funcionários da escola. Esse prazo é um protocolo. Eu tenho que fazer a frequência, verificar o livro de ponto, fazer o levantamento da frequência desses professores, verificar quem teve um atestado médico, registrar essa frequência no sistema próprio e encaminhar essa frequência ao setor responsável em tempo hábil, cumprindo o protocolo. Isso é uma atividade, mas tem outras atividades. Por exemplo, eu tenho que lançar as notas dos professores no sistema informatizado até o 5º dia após o término do bimestre, supondo que a escola trabalha com uma avaliação bimestral. É um protocolo. O professor tem que entregar o diário até o 10º dia após o encerramento do bimestre e eu tenho que verificar se esse professor fez o registro de todas as notas que são responsabilidades do arquivo da secretaria. É outro protocolo. Então, são vários protocolos. Nós temos que ter um planejamento, eu falo muito de planejamento, vou falar mais para vocês sobre planejamento das atividades, por isso, porque planejando, se você sabe o que você vai fazer desde o comecinho do ano, como que é dividido o calendário da sua escola, você tem mais tranquilidade para cumprir esses protocolos e não deixar que alguma coisa fuja do seu controle. E você vai me perguntar, mas e aí, se eu não der conta? E aí, se for muitas atividades? Com o passar do tempo de atuação numa escola, você vai ter mais facilidade para atuar, né, para lidar com esses processos. Mas pode acontecer, sim, de em algum momento você não conseguir cumprir um prazo. Mas nada é tão assim fechado, né? Na possibilidade de você não conseguir cumprir uma data, negocie, converse com o setor responsável. De repente, você tinha que entregar um histórico para um pai no dia 10 de setembro. Mas chegou dia 10 de setembro, você não conseguiu entregar aquele documento. E o pai foi procurar. E estava dentro do prazo que foi determinado para ele. Converse com ele, explique a sua situação e tente um acordo, ou peça um prazo maior, converse, né? Tente resolver da melhor maneira possível. Mas é importante que a gente cumpra todos os protocolos, né? E assim, o registro dos alunos, ele deve ser feito de forma muito tranquila, muito organizada, como eu já falei, porque futuramente qualquer pessoa tem que ter acesso a essa informação. As pessoas têm que ter condições de chegar na secretaria da escola e falar assim, eu preciso de pegar a pasta do aluno Wellington. A pasta do aluno Wellington está arquivada no 6º ano. Eu preciso de ter tranquilidade de chegar lá, pegar essa pasta do aluno e verificar a informação que eu necessito. E junto a isso, junto a essa verificação, eu preciso ter a certeza
de que o documento que está lá arquivado é o documento correto. Isso significa dizer que aquele documento é autêntico. Então, em qualquer época da vida do aluno, em qualquer época da pesquisa que for realizada na escola, é importante a autenticidade dos documentos escolares. Documento que chega na escola, que você vai receber o documento do aluno para arquivar na escola, ele tem que estar correto. E aí nós vamos verificar isso também no decorrer das nossas aulas, que o documento ele chega, você tem que separá-lo de forma que você possa fazer a conferência desse documento antes de você colocá-lo na pasta, porque uma vez que você arquivou esse documento, o tempo vai passando, as atividades são intensas, né, no decorrer da rotina da escola, e aí você não tem condições de conferir esse documento, esquece, né, que a gente acaba esquecendo, então separe isso, nunca guarde um documento sem conferir. Essa conferência é necessária em todos os processos de uma secretaria escolar, tá? E a autenticidade do documento, principalmente. Existem, infelizmente, eu falo com tranquilidade para vocês, existem muitos documentos falsificados. Pessoas que utilizam o nome de outras escolas para confeccionar um histórico escolar, porque não é uma coisa muito difícil você criar um histórico escolar. Você pode criar um modelo no Word. O que é importante no histórico escolar é a sua veracidade, a veracidade das informações. O carimbo do secretário, a assinatura do secretário com autorização, do diretor com autorização, os dados da escola, né, os dados de autorização e reconhecimento da escola, e aí isso a gente vai ver na questão quando a gente for ver sobre o histórico escolar, mas existem documentos que são falsos. Quando você trabalha numa escola e vai receber esse documento que você vai verificar, a primeira coisa que você tem que verificar no documento é se ele não contém rasuras. Não pode conter rasuras. Teve rasuras, o documento não pode ser aceito. Continuando aqui, organizar e manter em dia a coletânea das leis, os regulamentos, das diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos. Organizar e manter em dia a coletânea das leis significa que você sabe quais as leis que envolvem o seu sistema de ensino, né? Eu acho que eu citei alguma vez que hoje a gente trabalha com a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases, mas tem muitos regulamentos do seu sistema de ensino, tem as diretrizes das secretarias municipais de ensino, a portaria que define alguma orientação, circulares e outros documentos, como regimento escolar, proposta pedagógica. Hoje a gente tem a BNCC, né? Hoje nas escolas, em virtude da pandemia, nós temos os PETs, né? Os PETs de ensino. São documentos que fazem parte da vida da escola. E é na secretaria da escola que os documentos são arquivados. É ali que, se de repente, eu preciso do regimento de 2018 para verificar se em 2018 a escola tinha estudos suplementares da disciplina de geografia. Isso está no regimento da escola, vocês vão aprender sobre isso. E aí, o regimento tem que estar lá, de fácil acesso e no seu controle, porque você precisa estar com essa legislação, com esses documentos devidamente arquivados. Seguindo, redigir a correspondência que lhe for confiada. Falei anteriormente, né, a gente precisa de ter conhecimento de redação, saber redigir, mas é responsabilidade nossa, por exemplo, se o diretor chega e fala, olha, eu preciso que você faça um relatório da situação do computador da sala de informática para enviar para o setor responsável. Então, você vai colher as informações e você tem que redigir esse relatório. É responsabilidade da equipe da secretaria. Lavrar atas e termos nos livros próprios. Tá. As atas, nós temos diversas atas de estudos suplementares, atas de classificação e reclassificação, atas de fechamento de ano letivo,
E cada tipo de ata tem o seu livro próprio. Hoje em dia, na verdade, a maioria das atas, elas já são confeccionadas, atas de fechamento de escola, de fechamento de ano letivo, por exemplo, os resultados de uma turma inteira, né? O resultado dos alunos do 6º ano, eles são registrados no final do ano em forma de ata. Mas hoje, no sistema de ensino da Prefeitura de Uberlândia, eu imagino que em vários sistemas de ensino, tudo já está informatizado. E aí as informações estão registradas e aí a gente só gera o relatório. Mas esses relatórios, gente, de atas, essas atas que são realizadas, elas sempre devem ser conferidas, porque a gente sabe que lidar com o sistema informatizado significa que você tem que acompanhar, porque o que o sistema coloca, o que o sistema emite de relatório é resultado do que você fez, da alimentação de alguém, né? Nós alimentamos o sistema de ensino, o sistema de trabalho, mas o relatório é reflexo do que você alimentou. Então, você tem que ter certeza que essas informações estão corretas. Não é simplesmente emitir um relatório do sistema e acreditar que ele está 100% correto. Não, você tem que conferir. Até porque depois você vai assinar, juntamente com o diretor, você vai assinar esses documentos. Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores. É quase que a mesma coisa do que foi falado anteriormente, né? Que é redigir a correspondência que lhe for confiada. Mas esses relatórios, acontece que de vez em quando é preciso fazer algum relatório relacionado a algum determinado problema, e aí você tem que elaborar esses relatórios e encaminhar, é uma das suas funções. Apresentar ao diretor em tempo hábil todos os documentos que devem ser assinados. Os documentos referentes à sua atividade, né, ao trabalho que você desenvolve, os históricos escolares, as fichas de matrícula, a apuração de ponto dos servidores ou dos profissionais da escola. Pode ser que na sua escola, se for uma escola particular, por exemplo, pode ser que o setor de pessoal não está vinculado às atividades da secretaria escolar. E aí não é responsabilidade sua. É claro que você vai apresentar para o diretor os documentos que são inerentes às atividades que você desenvolve, né? Isso é muito tranquilo. Mas quando a gente coloca assim que é a sua responsabilidade apresentar ao diretor em tempo hábil, é para que você tenha tranquilidade, consciência de que não é sempre que você vai estar ali com o diretor na sua frente para assinar, né? Se você tem, por exemplo, um protocolo a ser cumprido daqui 2 dias, passe antes, né? Isso para o diretor estar assinando, porque de repente ele está sem tempo, pode não estar na escola, pode estar numa reunião, e aí você tem que passar antecipadamente esses documentos para serem assinados. E são vários documentos, gente, são vários documentos. A ficha de matrícula em todas as unidades de ensino é assinada também pelo diretor. Quem assina a ficha de matrícula em todas as escolas é o secretário e o diretor. Então, você tem que juntar as matrículas num determinado período, colher a assinatura do diretor antes de arquivar, porque senão você vai ter um retrabalho. Você vai arquivar e depois tirar novamente para assinar? Não. Já fez a matrícula, as matrículas dessa semana foram realizadas, já estão organizadas, já colocou no sistema informatizado, já está pronto para ir para a pasta do aluno, que está dentro da pasta da turma, aí você já colhe a assinatura e já guarda isso tranquilamente. Coordenar e supervisionar as atividades referentes à matrícula, transferência, adaptação e conclusão do curso. Não, isso é importantíssimo, porque às vezes a gente chega na escola e esquece que no início de cada ano letivo e também no final de cada ano letivo, nós temos as matrículas e as rematrículas, né? E aí, gente, esse trabalho, quando ele é bem organizado, supervisionado pela equipe da secretaria escolar, não, fica muito mais fácil iniciar o ano letivo com as turmas organizadas. Quando falamos aqui coordenar e supervisionar essas atividades, quer dizer que estamos encerrando o ano. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem direitinho. Nós estamos encerrando o ano de 2020.
Nesse encerramento de ano, nós teremos os alunos que serão aprovados, os alunos que serão reprovados, os alunos que ficarão de dependência, né? Nós vamos falar sobre o que é dependência futuramente. Os alunos que sairão da escola, de repente a minha escola trabalha só até o 9º ano. E aí o aluno que vai fazer o ensino médio não vai ficar na minha escola. Então esse aluno vai sair da escola, né? Vai pegar a transferência. Quando encerra o ano, é importante que a gente já tenha noção de qual será a nossa estrutura de trabalho no próximo ano, em 2021. Um exemplo, eu estou encerrando o meu 6º ano hoje com 30 alunos. Desses 30 alunos, quantos alunos serão aprovados? Quantos alunos serão reprovados direto? E quantos alunos ficarão de dependência? Isso significa coordenar o trabalho, porque você vai saber que desses 30 alunos do 6º ano, 25, vamos pôr, 25 foram aprovados. Então, 25 vão para o 7º ano de 2021. E os alunos do 7º ano, alguns poderão ser reprovados. Então, você vai ter uma quantidade também de alunos que serão reprovados. Isso significa você ter noção de como será organizada a escola. Quantos 6º anos você vai precisar, quantos 7º anos, quantos 5º ano. Acompanhar, é claro, gente, que essa atividade não é feita somente com você, mas você tem que saber quantas vagas você tem em cada série, quantos alunos que saíram da escola, quantas vagas que serão abertas, o que a sala de aula comporta. Não adianta você abrir vaga para 30 alunos se a sua sala de aula comporta só 20 alunos. Então, coordenar e supervisionar essas atividades significa você ter tranquilidade que depois você não vai ter que ficar respondendo por outros problemas. Porque, assim, iniciou o ano, você fez as matrículas agora no final do ano de 2020 para 2021. Em 2021, você tem que ter condições de atender ao que foi feito, né? Você não pode sair matriculando os alunos sem saber se a sua escola comporta aquele número de alunos. Às vezes, quando a gente não tem o conhecimento dessa estrutura da escola, a gente pode cometer esse erro, né? Vai trabalhar, ninguém te fala, olha, na educação infantil nós não temos vagas, porque a gente já tem uma turma de primeiro período, já tem esses alunos do primeiro período vão para o 2º período, então eu não tenho vaga no 2º período. Ninguém te fala e aparece a matrícula lá e você faz, né? Então é importante que você coordene e supervisione essa atividade. E eu repito, né? Volto para vocês na questão da comunicação, né, gente? Comunicação é importante. Então, na dúvida, não sabendo como agir, procure seu diretor, converse com ele, pegue todas as informações, nunca deixe de estar conversando, falando o que está fazendo, como que fez, até você ter tranquilidade com todo o processo de trabalho da secretaria escolar. Próximo tópico. Elaborar instrumentos de controle de gestão que contribuam para a melhoria e eficiência dos serviços de escrituração escolar. No dia a dia da escola, nós estamos trabalhando e surge a necessidade de preencher um instrumental, de controlar alguma situação. Por exemplo, agora nesse período eu estou dando muito exemplo agora de período que a gente está vivendo, porque são coisas bem pontuais, né? Agora nesse período de pandemia, o governo municipal está entregando algumas cestas básicas para alguns alunos, né? Então, nós tivemos que elaborar instrumentais de controle da entrega dessas cestas básicas, né? E, por exemplo, as matrículas, quando você vai realizar matrícula na escola, você tem que ter um instrumental que controla as matrículas, que controla a ordem, né? O número da matrícula do aluno, né? Esse aluno está entrando hoje, qual que é o número da matrícula dele? Isso não é do nada, gente. Você tem que ter lá aquele controle, aquele instrumental já pronto que você vai preencher. Bom, eu fiz a matrícula 5.020, agora eu vou fazer a matrícula 5.021. Criar o instrumental. Mas aí você pode me perguntar, mas esse instrumental, quando eu chego lá na escola, já não está pronto? Pode ser que já esteja pronto. Pode ser que você pegue uma escola que não esteja organizada, pode ser que você vá atuar numa escola particular e que você vá definir todo o processo de trabalho. E aí eu quero que você, enquanto realiza esse curso, tenha consciência que o processo para que você se torne um secretário escolar com competência técnica é um processo que depende da sua atuação.
Você vai começar a atuar e à medida que você vai desenvolvendo o trabalho, você vai agregar mais conhecimentos. Mas aqui com o curso, você já tem noção de todo o trabalho de uma secretaria escolar. E aí, lembrando, aprendendo, assimilando esse curso com tranquilidade, com responsabilidade, você vai ter condições de chegar e competir no mercado de trabalho, chegar numa escola particular e falar, não, olha, eu conheço os processos de uma secretaria escolar, eu sei como organizar o trabalho de escrituração de uma escola, mesmo que você não saiba na prática, você não pegou lá, mas você sabe os cuidados que você precisa tomar para desenvolver suas atividades. Registrar e tratar dados estatísticos, analisando-os e interpretando-os em tabelas e gráficos. Um exemplo bem simples com relação a isso é que você tem que ter consciência, porque você é um setor, um setor da escola, que detém todas as informações. Então, um exemplo bem tranquilo para você entender o que é registrar e tratar dados estatísticos. Chegou o final do ano na sua escola e você precisa de saber o percentual de aprovação de alunos. Se você tem 400 alunos na escola, 400 alunos na escola é o percentual total, né? São 100%. Desses 400 alunos, 290 alunos foram aprovados. O restante foi reprovado. Como que você coloca isso em tabelas e em gráficos? E aí eu estou dando um exemplo para você generalizado, pensando na escola como um todo. Mas, no final do ano, a gente tem que ter consciência. Nossa, no 7º ano teve 30% de reprovação. Nossa, que bom, no 8º ano teve 90% de aprovação. Nossa, que ótimo, no 5º ano foi 100% de aprovação. Isso é entender os dados estatísticos da escola. É se você me perguntar, não, mas para que isso? É muita coisa, né? É muita atividade. Gente, é uma vez no ano ou no outro. De repente, se você pode chegar a um momento em que a secretaria te pergunte assim, quando eu falo secretaria, de educação, te pergunte assim, olha, quantos alunos que você tem na escola que são deficientes? É um dado estatístico. Você tem que saber o percentual de alunos que você tem na escola que são deficientes. É isso. É entender como interpretar isso aí. E aí, se você me falar assim, mas então eu tenho que aprender a trabalhar com Excel? Tem que aprender a trabalhar com Excel, o básico do Excel, fazer uma tabelinha, gente, fazer uma tabelinha no Excel, elaborar um gráficozinho. Eu não sei isso agora, mas à medida que você vai desenvolvendo, vai aprendendo, não custa. Significa que se você não der conta de fazer, vai te impedir de trabalhar? Não. Mas por que não aprender? Por que não agregar conhecimento? Aprenda a faça um curso de Excel, um curso interessante, Excel básico, aprenda a fazer um gráfico tranquilamente, né? Se tem dificuldade, por exemplo, uma regrinha de 3, né, para fazer uma tabelinha, aprende a fazer. Nós teremos um módulo de matemática, né? Teremos aula de matemática, porque você precisa de saber calcular a frequência. Mas assim, retomando aqui, você tem que saber analisar em tabelas e gráficos. Analisar um gráfico numa tabela é uma coisa muito simples, né? O gráfico, por exemplo, um gráfico de coluna maior, tem os percentuais, isso é interpretar, né? Se eu estiver falando coisa que está muito complicado, depois vocês anotem e eu tento melhorar um pouquinho a forma de explicação. Mas é saber que é importante vocês entenderem sobre Excel, né? Da mesma forma que é importante entender sobre o Word, né? Zelar pelo uso adequado e conservação dos bens materiais distribuídos à secretaria. Zelar pelo uso adequado e conservação de qualquer coisa no nosso trabalho é obrigação de qualquer profissional. Mas, em específico na escola, quando a gente fala zelar pelo uso adequado, é para que nós tenhamos tranquilidade e responsabilidade em lidar com os equipamentos, gente, que a gente sabe. E isso é muito corriqueiro acontecer nas escolas. A pessoa vai atuar e às vezes
não tem noção de voltagem, 110, 220. Aí pegam uma impressora que é 110 e coloca direto na energia que é 220. É a pessoa que não tem nem noção de estabilizador. Estou falando grego? Não, né? Estou falando coisa que para vocês é tranquilo. Eu imagino que seja tranquilo. Mas, se não for tranquilo, você não tome nenhuma decisão, não pratique nenhuma ação de que você não conheça. Acontece muito, muito, de pedagogo, de professor, queimar, às vezes, um equipamento por não saber que o equipamento tem uma voltagem, né? E que, às vezes, se a voltagem é 110, você não pode ligar no 220. Por isso que existe estabilizador. Isso eu falo é conservar, né? Tomar cuidado com o material que você tem para o seu trabalho. Isso envolve também cuidado com outras coisas, né? Com a cadeira, sua cadeira giratória, para você não ficar arrastando para lá e para cá. Essas são posturas que talvez você pense assim, não, mas né, ela não precisaria de falar isso. Mas precisa, gente. Precisa. Acontece cada coisa assim que vocês não imaginam. Talvez até imaginem, porque trabalham também em outras empresas. A postura profissional é muito importante, né? E na escola, nossa, principalmente. Mais importante ainda. E agora, o último tópico aqui dessa parte, que é manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço. Seríssimo isso, seríssimo. O secretário escolar, ele tem uma responsabilidade imensa na escola e ele é um profissional de confiança do diretor da escola. E quando você vai para uma reunião, que você vai registrar uma ata, o que você registrou lá tem que ficar lá. Mesmo que você registrou, que você soube o que aconteceu e teve aquele quebra-pau, mas você sabe que precisa manter sigilo, não pode sair divulgando o que você ouviu numa reunião. Tá? Não pode mesmo, isso é muito importante. A mesma coisa, por exemplo, dos resultados de finais. Você só vai sair falando de resultados de alunos, de notas, de situações específicas que são do aluno, que são da escola, só vai sair divulgando se for autorizado a divulgar. Você não pode sair falando as coisas se ainda não tiver autorizado. E ocorre muito na secretaria da escola, que nós que atuamos na secretaria, somos os primeiros a saber das informações. O diretor confia, às vezes está reunido ali perto da gente, comenta algum assunto, mas enquanto isso não for autorizado, você não tem que divulgar. Tá ok? Então, manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao serviço é isso. Não sair comentando as coisas que ocorrem em sigilo sem a devida autorização. Bom, até então essa parte das atribuições que eu gostaria de falar para vocês era isso. E aqui tem uma frase que o líder não se define pelo acaso, e sim pelo preparo, tanto profissional como emocional. Fiquem tranquilos, porque você está fazendo a formação e você vai ter a oportunidade de atuar e vai entender que é um processo, que devagar você vai subindo, né? Vamos subindo uma montanha até você chegar no topo. E a liderança é da mesma forma, tá? Você vai se tornar um líder efetivo do seu trabalho com o tempo, tá? Com o seu preparo. Você já está fazendo uma parte, preparando, capacitando, e à medida do tempo você vai desenvolvendo emocionalmente as suas ações e você vai se tornar um profissional com capacidade para gerir todos os processos de uma secretaria. Eu encerro essa aula aqui e até a próxima. Um abraço.